As reformas da Previdência e Trabalhista, assim como a lei da terceirização, são verdadeiras declarações de guerra do governo federal e do Congresso Nacional ao trabalhador brasileiro. Essas são declarações do servidor do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, de Minas Gerais e cientista político Rubens Goiatá. Por que dessas declarações? Vera, eu acho o seguinte, está claro que o governo que nós temos aí, o governo federal e também o Congresso Nacional, eles querem sair da crise econômica jogando a conta nas costas do trabalhador, correto? Então, esse é o sentido da reforma previdenciária e da reforma trabalhista, como estão sendo feitas. Sempre há necessidade, a Previdência é um assunto muito complexo, no Brasil é mais complexo ainda, tem vários regimes, tem várias questões, muito coisa para ser discutida, debatida, eventualmente até para ser mudada, mas não nesse sentido que está ocorrendo. A reforma trabalhista, mais especificamente, eu estava dando uma olhada e eu não consegui, eu pelo menos, não sou jurista, eu sou um cientista político, mas até onde vai o meu entendimento, eu não consegui vislumbrar sequer um dispositivo dessa reforma trabalhista que não tenha o sentido de precarizar o trabalho e de jogar o trabalhador numa situação de negociação frente ao empregador, na qual a situação na qual o trabalhador entra sempre em desvantagem. Então, que essa conversa de que vamos acabar com o coitadismo do trabalhador, não é, gente. É que o que acontece é o seguinte, quem trabalha sabe disso, o patrão e o empregado rarissimamente estão em mesmas condições de recursos, né? Tem as mesmas condições de recurso. Então, o sentido dessa reforma trabalhista, na verdade, é esse. E não é só eu que digo, não. Está havendo uma mobilização dos juízes do trabalho, dos procuradores do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, dos advogados trabalhistas, entidades representativas de todas essas categorias que militam no mundo do trabalho têm dito exatamente isso. Não sou só eu sozinho que estou dizendo isso, não. Em relação à reforma trabalhista, fala-se muito na autonomia do trabalhador, né? Como é que é isso? Ele, diante do patrão, tem alguma força? Não tem, né? Essa questão da autonomia é interessante o seguinte. Outro dia eu li não sei quem falando assim, o futuro do trabalho parece que é o seu passado, o futuro do direito do trabalho parece que é o seu passado, porque o passado do direito do trabalho, da regulação do trabalho, era o modelo do contrato civil de compra e venda. Ou seja, o trabalhador vendia a sua força de trabalho, e o patrão pagava ele por isso, só por isso e pronto. Não tinha, isso não gerava nenhum outro vínculo, né? Então, não tinha nenhum outro direito decorrente do trabalho, não tinha direito à hora extra, não tinha direito à aposentadoria. Se o trabalhador ficasse doente ou ficasse velho ou sofresse um acidente de trabalho, era problema dele. Não tinha lei que regulasse o número máximo de horas, então o trabalhador era livre, entre aspas, para vender sua força de trabalho por até 15 horas ao dia, 16 horas ao dia. Esse modelo do contrato de compra e venda, ele pressupõe o seguinte: o que é um contrato de compra e venda? Eu vendo para você essa minha roupa aqui, se eu quiser vender meu carro para você, eu vendo como eu quiser, quando eu quiser, se eu quiser, do jeito que eu quiser. E se você quiser me dar pouco, eu não vendo. Aí nós estamos numa situação de paridade de forças. Agora, pensa se o trabalhador, pensa bem, você trabalhador, pensa bem se você pode vender o seu trabalho, que é o que te dá a sua sobrevivência, do jeito que você quiser, quando você quiser, para quem você quiser. Não é bem assim, as coisas não são bem assim. A autonomia da vontade, que é um conceito jurídico fundamental do direito civil, ele pressupõe uma certa igualdade que não existe no mundo do trabalho, a não ser em casos bem excepcionais. Pois é, inclusive, eu gostaria de uma opinião sua também em relação até mesmo à Justiça do Trabalho, porque já há parlamentar no Congresso Nacional dizendo que não é necessário termos Justiça do Trabalho. Eu digo que essa
questão, né, que um parlamentar lá do Congresso Nacional disse que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. Eu acho que isso é um elogio à Justiça do Trabalho, vindo de quem veio, né? Porque trata-se de um parlamentar absolutamente comprometido com a precarização do trabalho, com o projeto o projeto civilizatório ou descivilizatório desse país, que é fundar a economia brasileira em cima da exploração bruta do trabalho, da exploração do meio ambiente, entendeu? Então, essa questão da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem cumprido um papel importante. Entre as justiças, entre os ramos do judiciário, eu não estou falando isso porque eu sou servidor da Justiça do Trabalho, eu te digo com toda sinceridade. Eu acho que a Justiça do Trabalho tem cumprido no Brasil um papel importante. Poderia fazer mais? Poderia. Mas o fato de os representantes do grande capital se voltarem contra a Justiça do Trabalho mostra que ela não é desimportante, né? Que ela tem o seu papel. E essa questão em relação à Justiça do Trabalho, costuma-se muito falar isso. Isso é uma jabuticaba. Só tem no Brasil. Mentira. Esse desenho de uma justiça especializada só para julgar as questões de trabalho, muitos países não têm, mas outros têm justiça do trabalho especializada do mesmo jeito que o Brasil. O que acontece é que muitos países, a justiça, as leis trabalhistas existem, os casos trabalhistas são julgados de acordo com essas leis, por juízes treinados para isso, só que a estrutura administrativa, a justiça está junto com outros ramos do judiciário. Como tem, por exemplo, no fórum a vara de família, por exemplo. Né? Então, você vai, a questão de família vai ser julgado, a vara de sucessões, essas coisas. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: não existe país no mundo ocidental, eu desconheço, que não tenha de ter legislação trabalhista de regulação das relações de trabalho entre patrões e empregados. Em relação a empregos, por exemplo, muito se fala que essa reforma trabalhista vai gerar novos empregos. Isso é verdade? Seria isso mesmo? Bom, vamos lembrar o seguinte. Há uns 5 ou 6 anos atrás, a taxa de desemprego no Brasil estava em patamares bem baixos, e era essa mesma legislação agora que estava vigente. Isso é uma balela. Né? Isso é uma balela. Ou então, eu cito o caso da Espanha, por exemplo. O que aconteceu na Espanha? A Espanha é um país, por razões estruturais, que tinha uma taxa de desemprego muito alta. Veio lidando com essa taxa de desemprego desde a redemocratização do país, lá na década de 70, quando acabou a ditadura franquista. Houve uma reforma trabalhista lá, não tão profunda quanto a do Brasil, mas no sentido de acabar com a estabilidade. Lá tinha estabilidade de emprego, acabar com a estabilidade, flexibilizar, introduzir esse contrato a termo, contrato por tempo determinado, essas coisas todas. Ou seja, o sentido, precarizar as relações de trabalho. E aí o desemprego na Espanha diminuiu. Diminuiu, bacana. Por quê? Considera-se o cara empregado o sujeito que, por exemplo, trabalha a termo, trabalha por tempo, trabalha intermitente. O sujeito é chamado pela empresa para trabalhar 3 horas por semana, numa semana, na outra semana ele trabalha 5 horas, na outra semana não trabalha nada e recebe só por isso e pronto, acabou. E isso é considerado emprego. Só que, curioso, né? O desemprego na Espanha diminuiu, mas a pobreza e a desigualdade social aumentaram. Então, o que adianta? Até onde eu sei, a função do emprego, são 2 funções do emprego. Uma função econômica, óbvio, de produzir bens, produzir serviços para a população, né, de fomentar a economia, e para o trabalhador o emprego tem que ser um emprego digno, é o que a OIT fala, por exemplo, que lhe dê dignidade, que o faça escapar da pobreza e da desigualdade social. Isso não está acontecendo. O que adianta criar emprego desse jeito? No próximo sábado, vamos continuar com esse mesmo assunto, a reforma trabalhista e o mundo do trabalho, com Rubens Goiatá. Não perca!